Muito bem, pessoal, feliz segunda-feira. E eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar o Trump por me fazer fazer o que estou prestes a fazer. O impensável. Eu vou ter que defender o Barack Obama. Eu não acredito nisso. É assim que está ruim a repercussão agora por causa do Jeffrey Epstein. Isso só continua. E o Trump parece estar chegando ao fundo do poço em termos de comunicação sobre esse assunto em particular. E eu olho para trás e quero o Trump do café de volta. Quero o Trump do Key de volta. Esse cara também parece ter sumido, pessoal. Estou meio preocupada com a vida do Tucker Carlson e vou explicar por quê. Bem-vindos de volta ao Candace. Por onde começamos? Ok, acho que devemos começar primeiro com uma montagem que foi feita pelo Breakthrough News. É bom fazer isso só para lembrarmos que não estamos ficando loucos com esse assunto do Epstein. Ouça. Como é isso? Que meu pai poderia ser condenado por 34 crimes, mas ninguém na lista de Epstein sequer foi trazido à tona. Como é? Estou tentando descobrir como isso é possível. Certo? Book! É quase como se eles estivessem tentando proteger esses pedófilos por algum motivo. Não consigo imaginar por quê. Certo? Porque o FBI está protegendo o maior paste, o maior pederast da história da humanidade. Simples, por causa de quem está naquela lista. Todo mundo na política tem um vício que é muito pior que o alcoolismo, como eu disse. Mas nós divulgamos a lista. Sério, precisamos divulgar a lista do UFC. Isso é uma coisa importante. O Departamento de Justiça pode divulgar a lista de clientes de Jeffrey Epstein. Isso realmente vai acontecer? Está na minha mesa agora para revisão. Essa foi uma diretriz do presidente Trump. Neste caso, no caso Epstein, é incrivelmente perturbador. Temos registros de voos, temos informações, nomes que virão à tona. Eu nunca vou deixar essa história de lado por causa do que ouvi de uma fonte sobre Bill Clinton em um avião com Jeffrey Epstein. Eu não vou deixar isso de lado nunca. Nunca. Você ainda está falando sobre Jeffrey Epstein? Esse cara já foi comentado por anos. Você está perguntando, temos o Texas, temos isso. Temos todas essas coisas. E as pessoas ainda estão falando desse cara, desse sujeito nojento? Isso é inacreditável. Todas essas pessoas estão no poder agora. Todas essas pessoas certamente poderiam divulgar a chamada lista. É exatamente uma lista? É uma rede de contatos? São gravações em vídeo de pessoas que cometeram crimes contra crianças? Nós não sabemos e talvez nunca saibamos. O que está levando algumas pessoas a perguntar: Trump está realmente nos arquivos de Epstein? E, pessoalmente, minha opinião sobre isso é não, mas qual é a sua opinião? Porque eu não consigo conciliar esse Donald Trump com o Trump que estamos vendo agora, o Trump que está manipulando o público neste momento, o Trump em quem eu votei em várias eleições. O escândalo Epstein é definitivamente um câncer terminal para o movimento MAGA de Trump. Não há dúvida quanto a isso. Na verdade, eu disse ao meu marido neste fim de semana, estávamos conversando sobre isso, que para o Trump sair de tão grave que é, para ele realmente fazer a base MAGA esquecer isso, talvez até superar Jeffrey Epstein, ele basicamente teria que vir a público e revogar o imposto de renda nos Estados Unidos. E então ficaríamos extremamente felizes, todo mundo ficaria muito feliz. E então diríamos, na verdade, obrigado, Trump, mas ainda lembramos do escândalo Epstein e queremos a lista. É assim que a situação está ruim. Simplesmente não tem como fazer alguém esquecer esse escândalo Epstein. É uma grande falha. E quero deixar bem claro, a equipe do Trump sabe que tudo o que eles estão fazendo agora indica que estão em pânico, um pânico total. E quando digo equipe do Trump, quero dizer meio que os sionistas que estão ao redor do Trump e que têm meio que comandado tudo nos bastidores. Agora vamos recuar um pouco, porque caso você tenha perdido no fim de semana, a primeira coisa que aconteceu foi a confirmação de que as imagens, lembra? Era para ser a filmagem bruta da cela de Jeffrey Epstein, a filmagem. Isso é tão transparente, você pode assistir a essas imagens você mesmo. Estamos disponibilizando 10 horas de filmagem bruta para você vasculhar. Acontece que, na verdade, as imagens foram editadas. Aqui está a matéria que saiu e ficou em alta neste fim de semana. A manchete vem da Wired e nos diz que os metadados mostram que o suposto vídeo bruto da prisão de Jeffrey Epstein, do FBI, provavelmente foi modificado. Agora, já explicamos o que são metadados para aqueles que não estão tão familiarizados com informática.
Mas nós analisamos isso no caso Justin Baljoy. Você pode entrar e ver quando certos arquivos foram enviados, descobrir o caminho desses arquivos. E eles analisaram os metadados que estavam embutidos no vídeo. A Wired analisou isso. Eles examinaram e seus especialistas forenses concluíram que, em vez de ser uma exportação direta, como teria que ser para ser uma filmagem bruta do sistema de vigilância da prisão, as imagens foram modificadas. Basicamente, para eles parecia que as imagens tinham sido carregadas no Adobe Premiere Pro e que os arquivos foram então montados a partir de pelo menos 2 clipes de origem. Depois, foi salvo várias vezes, exportado e, em seguida, enviado para o site do Departamento de Justiça, onde foi apresentado como se não tivesse sido alterado de forma alguma. Agora, os especialistas dizem que não está exatamente claro o que foi alterado, por que foi alterado. Isso não significa necessariamente que seja uma manipulação definitivamente enganosa, mas certamente levanta algumas questões, sendo uma das maiores. Por que eles mentiram? Por que eles estão mentindo? Por que chamaram de imagens brutas se sabiam que tinham sido carregadas em um software? Talvez eles só tenham juntado 2 clipes. Mas por que vocês juntaram esses 2 clipes? Novamente, eles estão dizendo à Wired que a ausência de uma explicação clara sobre o que foi usado para processar o arquivo está complicando a narrativa do DOJ. E há muitos sinais de alerta que continuam se acumulando aqui. Certo, se você está prestando atenção, principalmente nas imagens da prisão que eles divulgaram, se eles realmente quisessem ser transparentes, novamente, me perdoe pelo meu bom senso aqui, se eles quisessem ser transparentes, não deveríamos ter visto nessas imagens alguns guardas prisionais ou agentes penitenciários correndo para a cela dele assim que receberam o chamado e perceberam que alguém havia cometido suicídio? Acho que teria sido prudente da parte deles divulgar imagens de várias pessoas correndo de forma caótica em direção à cela, porque você pode dizer, eles não quiseram mostrar imagens dele sendo retirado da cela porque, você sabe, essas imagens é realmente difícil de assistir. É uma pessoa morta? Isso é demais. Deixe-me lembrar você de que eles já nos mostraram Jeffrey Epstein morto. O programa 60 Minutes fez um especial inteiro sobre isso. E eles mostraram quem alegavam ser Jeffrey Epstein para, você sabe, acabar com as teorias da conspiração do público. Este é ele, ensanguentado e machucado. Isso mostra, você sabe, o laço que estava em volta do pescoço dele. O 60 Minutes já fez isso. Então, por que o DOJ não mostrou só um pouco mais de ação em vez disso? O que recebemos, o que eles enviaram ao público, foi uma filmagem que começa às 19h04, horário do leste, na noite anterior ao suicídio dele, em 9 de agosto. E ela dura até às 6h40 do dia 10. Por quê? Por que eles escolheram essa janela de 10 horas? Ainda não recebemos nenhuma explicação clara sobre por que faltou 1 minuto de filmagem. Aliás, lembre-se, Pam Bondi nos disse algo ridículo. Não fazia sentido, sinceramente. Bem, você sabe, às vezes, toda noite, eles tiram 1 minuto e já fazem isso há muito tempo. E eu estou buscando clareza sobre o motivo disso, mas vamos voltar a esse ponto depois. É uma resposta meio Jackie. Ok, então isso leva à pergunta, a grande questão aqui, que é: Jeffrey Epstein realmente se matou ou ele conseguiu escapar ou alguém entrou na cela dele e o assassinou? Essas são realmente as únicas 3 opções disponíveis que o público tem. E considerando toda essa confusão que está acontecendo aqui com a bola de Epstein, acho que temos o direito de examinar novamente essas questões e tentar obter algumas respostas. Ok. Deveríamos reforçar isso para que você possa realmente compreender o quão completamente estúpido é tudo o que eles estão nos dizendo. E você provavelmente precisa se atualizar sobre o que realmente aconteceu naquele dia em que Jeffrey Epstein cometeu suicídio. Além disso, até mesmo algumas semanas antes disso, quando ele realmente foi detido. Ok, então vamos voltar para 2019. Ok. Algumas semanas antes de sua morte misteriosa, em 6 de julho de 2019, Jeffrey Epstein é preso por acusações federais relacionadas ao tráfico sexual. Certo, ele foi levado sob custódia. O avião dele pousa no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, e ele está voltando de Paris, nada menos. Nem me faça começar. Vamos com calma. Nós vamos trazer para vocês aquela série parisiense do Epstein com o Xavier Poussard, quando ele está voltando e pousa, e eles o prendem no aeroporto de Teterboro. E depois que ele é preso, imediatamente o colocam na unidade especial de detenção.
E o motivo que eles dão ao público é porque, veja, essa é uma prisão de alto perfil. Este é Jeffrey Epstein. Queremos garantir que ele seja mantido em segurança. Então ele vai para uma unidade especial de detenção. E, aliás, sabendo o que sabemos sobre as prisões anteriores dele e as circunstâncias especiais de detenção daquele departamento do xerife em Miami, estou pensando agora que talvez ele já esperasse ser colocado em algum lugar separado dos outros presos. Algo que sempre reparei sobre Jeffrey Epstein, que sempre me incomodou e chega a me dar arrepios, é o quanto ele sempre foi confiante. Naquele sorriso de canto de boca que ele sempre tinha, vimos esse sorriso quando ele era professor. A gente vê esse sorriso de canto de boca. É como se Jeffrey Epstein soubesse, de alguma forma, que nunca, jamais, seria realmente responsabilizado. Não importa em que foto você veja Jeffrey Epstein, ele parece meio feliz. Ele não parece exatamente temer o sistema judiciário. Ele não tem medo de se meter em problemas. Então, quando você avança para a manhã em que ele supostamente se suicida, isso foi em 10 de agosto, novamente, apenas algumas semanas após sua prisão, considerando tudo o que sabemos sobre o quão poderoso Jeffrey Epstein era, o quão poderosas são suas conexões. Ele conhece todo mundo, certo? Jeffrey Epstein, aliás, é de Nova York, certo? Todo mundo, de executivos do setor financeiro a políticos, conhece Jeffrey Epstein. A conclusão aqui já é bastante estranha. É bastante estranho que saibamos que poucas semanas após sua prisão ele vá cometer suicídio. Porque se você é Jeffrey Epstein e conhece todo mundo, tanto que lá em 2007 você praticamente se livrou de acusações de tráfico sexual, certo? E desta vez, em 2009, o que está sendo acusado é menos grave. Ele está sendo acusado novamente. Tráfico sexual de menores, conspiração para cometer tráfico sexual desses menores entre 2002 e 2025. Mas para ele, você simplesmente escapou das acusações com um acordo judicial falso, onde pôde se mudar para uma delegacia especialmente preparada para você. Eles estavam instalando televisores para você. Você tinha direito à saída para o trabalho por 12 horas por dia. Você era tão poderoso que fazia os policiais se vestirem de terno enquanto te levavam para fora do campus até o seu escritório, certo? E recebiam as pessoas que iam te encontrar e depois você fazia com que elas desaparecessem. A lista das pessoas que iam te encontrar, isso não é prisão, isso é de mentirinha. Ok, nós sabemos disso. Então, se você é Jeffrey Epstein, e isso foi o que aconteceu quando você foi preso da última vez, realmente foi para a cadeia, você não arriscaria a chance de sair dessa de novo? Pelo menos na sua percepção, se você não conseguisse sair, pensaria, bem, sabe, prisão por tráfico sexual na verdade nem é tão ruim assim. É ótimo. Eu comandava tudo. Isso não faz sentido nenhum. Ele é o rei de Nova York, é o rei da Flórida, tem todo mundo na descagem rápida e mesmo assim ele está lá. Sabemos que ele vai cometer suicídio algumas semanas depois de ser preso. Também querem que acreditemos que ninguém avisou ele se houvesse um mandado de prisão contra ele em Nova York. Eu não acredito nisso. Enfim, nos dizem que a versão oficial é que algumas semanas depois ele estava em sua cela e disse: "Não aguento mais algumas semanas." Eu não conseguiria fazer isso. Cheguei tão longe na vida, conheço todo mundo. Sou incrivelmente rico, reconhecido internacionalmente, protegido pelo Estado de Israel, mas não consigo. Não posso passar algumas semanas na prisão. E esta é a linha do tempo do que nos foi dito que aconteceu em 10 de agosto. Ok. Às 6h33 da manhã. E eu fiz isso para você, então desculpe se houver algum erro de digitação. Você fez isso esta manhã. Mas às 6h33 do dia 10 de agosto, um alarme foi ativado naquela unidade habitacional especial porque Jeffrey Epstein foi encontrado pendurado em uma corda feita de lençóis. Nessa época, fomos informados de que uma ligação foi feita para os socorristas e o centro correcional tentou. Os policiais tentaram reanimá-lo. Isso é de acordo com o FDNI. Então soubemos que às 7h10 a ambulância o levaria para o hospital mais próximo. Ok. Às 7h24, um fotojornalista chamado William Farrington, do New York Post, que trabalha para o New York Post, cria um arquivo cujos metadados ficam disponíveis para as 2 primeiras fotos de Jeffrey Epstein sendo transportado para o hospital, onde ele será declarado morto apenas 12 minutos depois. Então, eu só quero que você entenda a quantidade de sorte que esse cara teve no New York Post. Agora, eu e a equipe estamos debatendo isso. Eu falo, eu morei em Nova York.
Você não é apenas um fotojornalista que fica sentado do lado de fora para ver quem está entrando em um hospital, ok? Claramente alguém te avisou. Mas alguém teria que te avisar que era o Jeffrey Epstein, até mesmo para fazer isso. Porque se alguém te liga e diz, tipo, um cara da prisão está sendo transportado para o hospital, você pensaria, isso é Nova York, grande coisa. Sabe, isso é um grande furo. E você está me dizendo que consegue, esteja onde estiver em Nova York às 7 da manhã, atravessar Nova York correndo esse tal de William Farrington, e você consegue tirar a foto e por acaso trabalha para o New York Post, que é toda uma operação israelense. Não me faça começar. O New York Post, o que fez, como Candace Owen, antissemita do ano New York Post. O New York Post, que tem soldados da IDF que escrevem para eles. Sim, aquele New York Post. O jornalista fotográfico deles, William Farrington, estava no lugar certo na hora certa. Foi avisado e atravessou a cidade, talvez onde morasse por perto. Muitas coisas teriam que dar certo para que William Farrington conseguisse capturar aquela foto. Certo? Então ele captura essa foto, carrega-a no banco de dados do New York Post e vamos atualizar essa linha do tempo para que ele faça isso em 7h24. Ok. E então, às 7h36, apenas 12 minutos depois, Jeffrey Epstein é declarado morto pelo médico do pronto-socorro. E vamos dar uma olhada nessas fotos, aliás, que ele tirou. Essas são as duas fotos que ele tirou. Então veja, ele tem essa foto e, de acordo com os metadados, as fotos foram tiradas com 8 minutos de diferença. Essa é uma foto. Desculpe, 8 segundos de diferença. Então, essa é uma foto E depois outra foto. Então, aquela pessoa que parece estar insuflando ar nos pulmões de Jeffrey Epstein está em uma foto e 8 segundos depois, ou 8 segundos antes, de repente não está mais naquela foto. Ok, tanto faz. Não precisamos ser teóricos da conspiração, mas o New York Post estava lá para registrar essas fotos. E eles vão ser os primeiros a nos mostrar essas imagens, mas não vão ser os primeiros a noticiar que Jeffrey Epstein está morto. Então isso é estranho. O New York Post está no local capturando essa foto, mas não vai ser o primeiro veículo de notícias a noticiar que Jeffrey Epstein está morto. Então talvez esse fotojornalista, além de ter tanta sorte de capturar as fotos, nem sabia o que tinha nas mãos. Ele faz o upload para o New York Post e fica tipo, eu não sei, eu só fico aqui tirando fotos de pessoas entrando no hospital, o que acontece a todo segundo do dia. Mas estou aqui e isso pode ser importante. Enfim, a primeira reportagem de notícias. Na verdade, às 8h16 da manhã, ainda mais estranho, aparece um misterioso post no 4chan. E alguém anuncia no 4chan que Jeffrey Epstein está morto às 6h16 da manhã. Nunca descobrimos, é claro, quem foi essa pessoa. Aliás, este ano descobrimos que Israel controla muitos dos posts que estão no 4chan, mas podemos deixar isso de lado. Deixando isso de lado, não precisamos ser teóricos da conspiração. Vamos apenas nos ater aos fatos. Esse post no 4chan aparece às 8h16. E então, às 8h54, a primeira notícia sai na ABC por um jornalista chamado Aaron Kotersky. E ele é o primeiro a twittar que Jeffrey Epstein está morto? Fontes dizem à ABC que Epstein cometeu suicídio no MCC Manhattan. Agora, algumas coisas. Isso me preocupa. Primeiro de tudo, Aaron Kotersky teve muita sorte. Ele é um daqueles jornalistas que está sempre lá quando algo acontece. Ele também foi um dos primeiros a saber que Michael Jackson estava morto. Qualquer que seja, cara de sorte. Tenho certeza de que ele estava lá quando Pearl Harbor foi atacada, quando as torres do 11 de setembro caíram. Ele provavelmente estava lá no dia em que o JFK foi baleado, quem sabe? Tudo o que sabemos é que ele é a primeira pessoa a twittar que Jeffrey Epstein está morto e cometeu suicídio. Agora, o que é ainda mais estranho sobre esse cara é o fato de que ele trabalha para a ABC News. Por quê? Porque a ABC News notoriamente matou a história de Jeffrey Epstein. Eles tinham essa história há anos sobre o tráfico sexual, sobre as garotas. E, de cima para baixo, a jornalista que estava em um cargo inferior, que era Amy Robach, da ABC News, foi orientada a matar a matéria. Como sabemos disso? Porque ela foi flagrada em um microfone aberto dizendo que os chefes da ABC, junto com a família real, desceram e a obrigaram a matar a matéria. A história aqui é Amy Robach sendo flagrada em um microfone aberto, desabafando sua frustração pelo fato de que ela sabia sobre Epstein e foi informada de que não poderia reportar sobre isso. Ouça só. Eu tinha essa história há 3 anos. Eu tinha essa entrevista com Virginia Roberts. Nós não colocamos no ar.
Primeiro de tudo, me disseram, quem é Jeffrey Epstein? Ninguém sabe quem é essa pessoa. Essa é uma história estúpida. Então, o palácio descobriu que tínhamos todas as acusações dela sobre o príncipe Andrew e nos ameaçou de 1 milhão de maneiras diferentes. Era inacreditável o que tínhamos. Clinton, tínhamos tudo. Então ela foi atrás, conseguiu essa história, entrevistou Virginia. Como sabemos, foi ela quem fez as acusações contra o príncipe Andrew, e ela está dizendo que sabia disso há 3 anos. E os executivos da ABC News pressionaram ela com pressão do palácio e disseram, você não vai divulgar essa história. Primeiro um Gazler, ninguém sabe quem ele é. E então disseram, você simplesmente não vai divulgar a história. E acabou. Mas agora, misteriosamente, a ABC News foi a primeira a noticiar não o New York Post. E, novamente, foi William Farrington, do New York Post, quem tirou essas fotos. Agora você pensaria que talvez ele ganhasse o prêmio de fotojornalista do ano. Acho que eles têm o prêmio Pulitzer para isso, ou algo assim. Mas, misteriosamente, William Farrington não quer falar sobre como chegou lá naquele dia e tirou aquelas fotos. Na verdade, ele não quer absolutamente nenhum crédito. É praticamente impossível encontrar qualquer coisa sobre William Farrington na internet. Você deveria tentar. Você deveria tentar porque aparentemente ele tem vários nomes. Talvez seja Roger Farrington. Eu posso encontrá-lo. Ele também tem uma foto dele em um desfile do Dia de Israel. Não estou brincando. Não consigo inventar essas coisas. Em Nova York, alguém o flagrou tirando uma foto. Mas esse cara tem uma longa carreira. Ele trabalha para o New York Post. Ele tira essa foto e não quer mais falar sobre isso. Certo, William Farrington, tanto faz. Agora, mais tarde, naquele dia do suposto suicídio, William Barr, que era o procurador-geral na época, procurador-geral dos Estados Unidos, é quem aparece e faz uma declaração. Agora, só para deixar claro, ele é o procurador-geral sob o presidente Donald Trump. Isso é em 2019, então a administração Trump está no poder. William proíbe o procurador-geral e eu diria que ele está dando uma declaração sobre Jeffrey Epstein, sabendo o que sabemos agora sobre seu pai, Donald Barr, o cara que literalmente escreveu o livro sobre Jeffrey Epstein. Lembra das relações espaciais? Sim, por Donald Barr. A história sobre um país de Khazars que tem muito poder, um poder estúpido, e eles estão praticando tráfico humano e sexo ilegal. E então Donald Barr, que por acaso é professor, escrevendo essas fantasias estranhas sobre crianças e tráfico sexual, anéis da escola de Adulton. Ele dirige a escola AD Dalton. E então ele simplesmente tira Epstein da obscuridade. Sim, Donnie Barr, papai. Donnie Barr, William Barr é quem faz a declaração. Ele diz que no dia do suicídio fiquei chocado ao saber que Jeffrey Epstein foi encontrado morto esta manhã, aparentemente por suicídio, enquanto estava sob custódia federal. A morte do Sr. Epstein levanta questões sérias que precisam ser respondidas. Além da investigação do FBI, consultei o inspetor-geral, que está abrindo uma investigação sobre as circunstâncias da morte do Sr. Epstein. Enfim, vou te contar como isso termina. Donnie Barr, ele aparece e diz, na verdade, isso foi só um caso de muitas coisas terem dado errado naquele dia, e é por isso que ele está morto. E não há nada de estranho nisso. Não há nada de estranho nisso. As pessoas simplesmente fizeram tudo errado naquele dia. E algumas outras pessoas tiveram uma sorte incrível naquele dia, como o nosso fotojornalista Aaron. E sim, é isso. Caso encerrado. Sim. Então você pode entender o porquê, especialmente considerando a maneira como o governo Trump está reagindo agora e as desculpas completamente ridículas que estamos recebendo sobre o motivo de eles estarem fechando tudo e nos manipulando. Você pode entender por que o público não está mordendo a isca e está começando a voltar e olhar para a história e perguntar: onde está Jeffrey Epstein? Ele está vivo? Ele está morto? Ele foi assassinado? Ele realmente cometeu suicídio? Eu realmente confio no filho de Donnie Barr para me dizer que ele cometeu suicídio? E há pânico. Há pânico vindo do governo Trump neste momento. Eles não sabem para que direção correr primeiro. No fim de semana, eles tentaram a operação culpar Pam Bondi. Eles simplesmente iam em frente e a fariam de bode expiatório. E eu vou te contar o que eles fizeram aqui. Assim que eu vi, pensei, isso é ridículo. Você vai me dizer que agora todo mundo vai se voltar contra a Pam Bondi e fingir que a culpa é só dela, como se não estivéssemos vendo o Deep State dizendo exatamente o que ela deve falar. Ela parece desconfortável quando está dizendo isso. De repente, todo mundo está tipo, vamos apoiar, fazer dela o bode expiatório.
Eles quiseram testar isso porque o público não está nos deixando em paz, então eles deixaram escapar alguns vazamentos perfeitamente orquestrados, sabe, para testar a água aqui e ter certeza de que está tudo bem. Tipo, e se nos livrássemos da Pam Bondi? Isso deixaria o público quieto? Isso acalmaria a base do MAGA? Eles ficaram chocados. Oh meu Deus, Trump é o rei da MAGA. Por que as pessoas estão indignadas? Trump não consegue nem acalmá-los. O que vamos fazer? Vamos fazer eles pensarem que resolvemos isso se simplesmente demitirmos a Pam Bondi. A Laura Loomer é quem consegue essa informação, certo? Então a Laura Loomer twitta, você pode procurar isso. Ela disse, furo. O diretor do FBI, Cash, e Dan Bongino estão furiosos com Pam Bondi por causa do memorando dela no DOJ e pela falta de transparência do seu escritório em relação aos arquivos de Jeffrey Epstein. Uma fonte me disse que Dan Bongino está tirando o dia de folga de seu trabalho como vice-diretor do FBI. Há especulações sobre se ele retornará ao FBI devido ao seu desgosto com a falta de transparência do Bondi e o tratamento dado aos arquivos de Epstein. Pam Bondi trouxe vergonha total ao presidente Trump, JD, Vance Sambonino e Kash Patel. Ela também mentiu para o povo americano. Fui informado de que Cash e Bongino estão furiosos com Bondi e com toda a repercussão negativa que ela causou a eles por sua falta de transparência. Kash Patel e Dan Bongino deveriam pedir publicamente a renúncia de Bondi hoje para se protegerem e também para pressionar por total transparência nos arquivos de Epstein. Essa é uma questão com a qual o povo americano se importa profundamente. Então ela consegue um furo sobre isso, e depois Megyn Kelly consegue um furo sobre isso. O Daily Wire dá uma olhada nisso. E é interessante que esse furo de reportagem esteja vindo de pessoas e publicações decididamente pró-Israel. Então, o que eu te digo? Que alguém de dentro está testando as águas para ver se consegue acalmar as pessoas se concordarem em se livrar de Pam Bondi. Ok. E as pessoas estão percebendo isso. As pessoas estão entendendo que isso é obviamente ridículo. A ideia de que você vai demitir Pam Bondi e todo mundo vai simplesmente relaxar e ficar de boa com isso. Não, nós entendemos que estamos diante de um acobertamento. O que acontece a seguir é ainda mais estranho. Trump entra nas redes sociais, entra no Truth Social. Quero deixar isso claro para vocês. Esta é a primeira vez que Donald Trump realmente leva um rátio no Truth Social, a própria plataforma dele, por causa de uma postagem sua. Então, ele faz uma postagem que indigna tanto sua base, que mesmo em sua própria plataforma, ele não consegue controlar a reação negativa a isso. Isto é o que ele escreveu sobre Pam Bondi e Jeffrey Epstein. É estranho, e não é um estranho bom. Ele escreveu: o que está acontecendo com meus rapazes e, em alguns casos, moças? Eles estão todos indo atrás da procuradora-geral Pam Bondi, que está fazendo um trabalho fantástico. Estamos todos no mesmo time, MAGA, e eu não gosto do que está acontecendo. Temos uma administração perfeita, o assunto do mundo, e pessoas egoístas novamente, porque estamos entre aspas, estão tentando prejudicá-la, tudo por causa de um cara que nunca morre, Jeffrey Epstein, eu concordo. Talvez ele nunca morra, por anos. É Epstein de novo, e de novo, e de novo. Por que estamos dando publicidade a arquivos escritos por Obama, Hillary desonesta, Comey, Brennan e os perdedores e criminosos do governo Biden que enganaram o mundo com a farsa da Rússia, 50, e agentes de inteligência, o laptop do inferno e mais. Eles criaram os arquivos de Epstein, assim como criaram o falso dossiê de Hillary Clinton e Christopher Steele, que usaram contra mim. E agora meus chamados amigos estão caindo direitinho na armadilha deles. Por que esses lunáticos radicais de esquerda não divulgaram os arquivos de Epstein? Se houvesse algo ali que pudesse prejudicar o movimento MAGA, por que eles não usaram? Eles nem desistiram dos arquivos do JFK ou do Martin Luther King Jr., protegendo a fronteira, deportando criminosos, consertando a economia, dominando a energia, um mundo mais seguro onde o Irã não terá armas nucleares. Para algumas pessoas, nunca é o suficiente. Estamos prestes a conquistar mais em 6 meses do que qualquer outra administração em 100 anos. E nós temos muito mais a fazer. Estamos salvando nosso país e tornando a América grande novamente, o que continuará nossa prioridade. A esquerda está implodindo. Kash Patel e o FBI devem focar em investigar fraude eleitoral, corrupção política, o Act Blue, a eleição fraudada e roubada de 2020 e prender bandidos e criminosos. Em vez de passar meses olhando apenas os mesmos velhos documentos inspirados pela esquerda radical sobre Jeffrey Epstein. Deixe Pam Bondi fazer o trabalho dela. Ela é ótima.
A eleição de 2020 foi fraudada e roubada e eles tentaram fazer a mesma coisa em 2024. É isso que ela está investigando como procuradora-geral e muito mais. Um ano atrás, nosso país estava morto, agora é, entre aspas, o país mais quente do mundo. Vamos manter assim e não perder tempo e energia com Jeffrey Epstein, alguém com quem ninguém se importa. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Então, para mim, tem muita coisa acontecendo aí. A primeira coisa que vou dizer é que nem parece o Trump falando. Eu nem sei o que é isso. Tá confuso, não está totalmente desconexo. Outra coisa é que parece que se você colocasse em um prompt do ChatGPT algo como "fale como Donald Trump tweetando algo sobre Jeffrey Epstein não fez isso", seria assim que soaria. Ele devolveria exatamente isso para você. Parece automatizado. Parece inteligência artificial. Como se estivesse tentando fingir ser o Trump e falando tanto que você espera apenas confundir as pessoas por meio da mistura de assuntos. Como se estivesse tentando dizer que o caso Epstein é como o Russiagate, o que é ridículo. Mês após mês, durante anos, disseram que a Rússia conspirou com Trump. Eles inventaram coisas como o dossiê. Sim, tudo aquilo foi terrível. E a base estava do seu lado porque tudo isso foi provado com o tempo ser falso. Então, sim, ficamos chateados com isso. Jeffrey Epstein é literalmente culpado de tráfico sexual. Jeffrey Epstein foi literalmente considerado culpado pelas coisas que fazia com crianças. Uma dessas coisas não é como a outra. Ok. Uma dessas coisas definitivamente não é como a outra. O laptop de Hunter Biden. Ah, sim, ele está certo. Você sabe quem disse sim quando as fotos foram divulgadas e, apesar das evidências esmagadoras, a grande mídia disse que não havia nada para ver com o laptop de Hunter Biden e agora eles estão admitindo isso. Mas você sabe quem fez todas essas coisas? Trunfo? O Estado Profundo fez isso. Os estados protegeram Biden, eles protegeram a família Biden e usaram a mídia para fazer isso. É exatamente na mesma linha do que está acontecendo agora, onde o Estado está se mobilizando para proteger Jeffrey Epstein, proteger seus contatos, proteger sua rede. Sabemos que ele instalou câmeras quando tinha todos esses indivíduos, essas pessoas poderosas e esses políticos influentes festejando com ele. Nós sabemos disso. Ok, Jeffrey Epstein recebeu o acordo de sua vida em 2007, nada menos que por Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, com quem você decidiu trabalhar em clemência. Ok, Donald Barr, que você decidiu que seria o procurador-geral que veio a público e não disse nada para ver aqui. Jeffrey Epstein. Veja bem, não estamos dizendo que você é culpado, mas você é culpado de manipular o público. Não estamos dizendo que você está nos arquivos. E, mais uma vez, eu gostaria de confiar. Eu certamente não acredito nisso. Mas está muito claro que você não está no comando do fiasco Jeffrey Epstein. E você está sendo basicamente usado para tentar controlar a reação do público ao fato desses arquivos não serem divulgados. Quem está em vídeo, se é que há alguém, com crianças? E eu acho que sim, não acredito que todas aquelas caixas, como vocês estão dizendo agora, eram só ele baixando, como Pam Bondi disse, imagens terríveis de crianças e que ele queria baixar em todas essas caixas. Eu não acredito nisso. Eu não engulo essa, certo? E de novo, o que está acontecendo agora é que parece que vocês acham que a sua base é burra. É assim que eu me sinto. Eu sinto que o Trump acha que a base dele é burra. Ou então, de novo, porque eu não acho que é ele mesmo que está enviando essas mensagens. As pessoas ao redor dele certamente acham que o Trump é burro. E isso não deveria te surpreender, dado o fato de que todas essas pessoas nunca foram pró-Trump. Eles nunca foram pró-Trump. Trump está cercado de pessoas que o odeiam e que infiltraram sua base. E eles acham, assim como achavam que Trump era burro demais para ser presidente, que a base dele é burra demais para enxergar as mentiras que estão contando agora. Então, o que eles vão fazer? Qual é a última coisa que eles vão fazer agora com esse negócio do Epstein, enquanto ainda estamos reagindo a isso? A operação. Dê a eles mais guerra. É, guerra como distração. Deixa pra lá. Não podemos falar sobre Epstein porque, pessoal, adivinhem. Bem, olhem pra essa manchete. Trump anuncia um plano agressivo, ou Trump vai anunciar um plano agressivo de envio de armas para a Ucrânia. Sim, ele já indicou isso naquela mesma coletiva de imprensa, que simplesmente vão enviar mais armas para a Ucrânia. Eles vão atacar a Rússia. Acho que vamos ter que encarar uma guerra mundial e mais um reset, né? Vocês podem parar de falar sobre Jeffrey Epstein? E eu estou dizendo que serei a última pessoa a parar de falar sobre Jeffrey Epstein. Vou fazer toda a genealogia dele de trás para frente e de frente para trás, incluindo todo mundo ao redor dele com suas genealogias, antes de deixarmos isso de lado.
Porque quando se trata de crianças, estou dizendo para vocês, esquerda e direita, nós definitivamente precisamos nos unir nisso e não deixar passar. Então é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Também vou falar sobre o Tucker, com quem estou muito preocupada com o que está acontecendo. Mas antes, quero passar para alguns dos nossos patrocinadores. Primeiramente, temos a Monorail. Tenho certeza que estão cansados de investir seu dinheiro suado em empresas que odeiam o que defendem. Empresas que zombam da sua fé, minam suas famílias e pisoteiam as liberdades sobre as quais nosso país foi construído. Se concorda com isso, precisa conhecer a Monorail, o aplicativo de investimentos da América. Não é ferramenta de Wall Street. A Monorail foi criada por americanos para americanos. É hora de deixar nossos valores nos guiarem, investimos, poupamos para a aposentadoria. Com a carteira Patriot da Monorail, você pode tirar seu dinheiro de corporações globalistas e investir em empresas que apoiam o que você acredita. Novo ou experiente, a Monorail ajuda você a investir como um profissional. E sim, eles oferecem IRAs, negociação de ações, economia automática e até suporte ao cliente baseado no ZWAP. Se você é um investidor consciente, este é o aplicativo para você. Abra uma conta hoje e deixe a equipe de especialistas montar uma carteira. Baixe Monorail agora, disponível na App Store e no Google Play. Ou você pode simplesmente visitar monorail.com para saber mais. Invista com convicção sem abrir mão dos seus princípios. Isso é monorail.com. O maior segredo da saúde, que quase ninguém comenta, é que tudo começa no seu intestino. Seu intestino trava a guerra contra alimentos processados, estresse e toxinas no ar. Quando ele está com problemas, seu corpo sente. Probióticos não funcionam. 99% das marcas morrem no ácido do estômago antes do intestino. O probiótico Just Thrive, à base de esporos, é diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado a chegar 100% vivo ao seu intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde você precisa. Isso significa melhor digestão, saúde, imunidade, energia e facilidade para controlar o peso. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsulas ou em goma de frutas vermelhas. Desde o seu premiado probiótico até a linha completa de suplementos para intestino, imunidade e saúde cerebral, a Just Thrive torna os americanos saudáveis com soluções baseadas em ciência. Junte-se à revolução da saúde intestinal. Basta acessar justthrivehealth.com e você economizará 20%. Se você usar o código promocional Candace no checkout, verá a diferença por si mesmo ou receberá o reembolso total do produto, sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Mais uma vez, acesse Just Thrive Health com e use o código promocional Candace. Muito bem, pessoal, Tucker Carlson, vou contar algo sobre ele. Ele é o homem do momento, possivelmente o homem dos últimos anos. Sua saída da Fox News foi lendária. Você sabe que ele não vai parar de falar sobre o que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia, a corrupção no Reino Unido. Eles o expulsam. Eles dizem, não, você não pode enfrentar o complexo industrial militar. Eu nem diria que ele reconstruiu. Foi como se ele nunca tivesse saído. E sim, quando você fala sobre o complexo industrial militar, inevitavelmente você vai acabar voltando. Você vai acabar discutindo Israel. É assim que funciona. E ele tem discutido Israel sob a perspectiva do complexo industrial militar, mas ele também está falando sobre Jeffrey Epstein, e agora Israel está se voltando contra o Tucker. Eles já estavam, caso você não tenha percebido. Mas eles estão soando o alarme. Então, antes de tudo, vou te contar o que ele disse. Vou te mostrar o que ele disse. Ele estava falando na Turning Point USA, a conferência deles, a conferência anual que acontece em Tampa, Flórida. E aqui está o que ele disse. E o público, que significa jovens estudantes que estão chegando, adorou. Ouça só. E eu acho que a verdadeira resposta é que Jeffrey Epstein estava trabalhando em nome da inteligência. Provavelmente não era um serviço americano. E temos todo o direito de perguntar em nome de quem ele estava trabalhando. Como um cara passa de ser professor de matemática na escola Dow, no final dos anos 70, sem diploma universitário, para ter vários aviões, uma ilha particular e a maior casa residencial de Manhattan? De onde veio todo esse dinheiro? E ninguém nunca chegou ao fundo disso porque ninguém nunca tentou. E além disso, é extremamente óbvio para qualquer um que assista que esse cara tinha conexões diretas com um governo estrangeiro. Agora, ninguém pode dizer que esse governo estrangeiro é Israel porque, de alguma forma, fomos intimidados a pensar que isso é errado. Não há nada de errado em dizer isso. Não há nada de odioso em dizer isso.
Não há nada de antissemita em dizer isso. Não há nada nem mesmo anti-Israel em dizer isso. Passei praticamente toda a minha vida em Washington, onde conheci e amei várias pessoas, incluindo uma pessoa muito próxima que trabalhou na CIA. Isso nunca me impediu de dizer que acho que a CIA fez algumas coisas horríveis, assassinou um monte de pessoas, participou do assassinato de um presidente do Zetsuaten-wa em exercício. Ela tem um histórico inteiro de crimes. Isso não me torna um americano desleal. Isso não me torna anti-americano de forma alguma. Eu nasci aqui, minha família está aqui há centenas de anos. Eu amo este país. É por isso que moro aqui. Então, criticar o comportamento de uma agência governamental não faz de você um odiador. Isso faz de você uma pessoa livre. Isso faz de você um cidadão. Você tem o direito de fazer isso porque não é um escravo. Você é um cidadão. Ok, há muita coisa que eu poderia dizer aqui. Antes de tudo, só o Tucker está naquele palco. Eu não me vejo lá. E ainda assim, você vai ver que nesta resposta a isso, meu nome é mencionado de novo. Já está muito claro que Tucker e eu estamos na lista de Israel. Vimos isso com a Operação Mocking Pastor. De repente, todo pastor se sentiu inspirado a atacar Candace e Tucker como se trabalhássemos juntos. Nós não trabalhamos juntos. Não faço um show há anos. Mas eles estão descobrindo que somos muito eficazes em despertar as pessoas para a questão de Israel. Temos muitas perguntas sobre Israel. Então Tucker faz aquele discurso. Tucker está em alta, Candace é convocada para isso. Agora, Charlie Kirk comanda a Turning Point USA. Eu trabalhava na Turning Point USA. A Mackay atrevidamente... Ok, esse é o nome dele. Ele é o ministro da verdade, como estou chamando. O braço de propaganda de Israel decide escrever uma carta aberta para Charlie Kirk sobre isso. Não vou ler a carta inteira, mas vou mostrar para vocês. Isso está no Twitter. Ele publicou. Mesmo sabendo que me menciona, ele me bloqueia para eu não responder, pois vai mentir. Você já deveria ter percebido que para apoiar Israel é preciso estar muito confortável em mentir descaradamente. Você não sente nada quando mente. Ele até me coloca entre aspas. Então ele está alegando... Esta é uma citação direta que eu escrevi. Ele começa dizendo, sabe, Charlie, como muitos outros, venho acompanhando de longe uma jornada notável. Assisti ao discurso do Tucker Carlson na sua conferência, ao seu debate com a Megyn Kelly, e devo admitir que fiquei tomado de tristeza. Eu não sei se Jeffrey Epstein era um agente de inteligência de alguma agência. Bem, você deveria saber porque claramente você é um. Eu certamente gostaria de saber. Em particular, eu gostaria de entender a conexão dele com o tipo de pessoas que tentaram entregar a terra de Israel aos palestinos. Pessoas como o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, blá 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 blá. Ele continua. Entenda que a mensagem transmitida em sua conferência com Tucker Carlson como palestrante principal, poucos dias depois de sua entrevista bajuladora com o regime terrorista iraniano, foi inconfundível. Israel estava atrás de Epstein. O público aplaudiu. Todos pareciam satisfeitos, especialmente os qatarianos e seu canal terrorista jihadista, a Al Jazeera. A propósito, seria fascinante descobrir a profundidade e a natureza da conexão deles com influenciadores como Tucker Carlson e outros. Certo, aqui vamos nós. Já vou fazer a difamação contra o Qatar logo de cara, sempre bom fazer isso, já entrando direto nisso. E ele diz que vemos Candace Owens afirmar publicamente, abre aspas, que os israelenses sabiam com antecedência sobre o 11 de setembro e não avisaram os Estados Unidos, fecha aspas, que os israelenses mataram JFK, que, abre aspas, judeus cometeram um holocausto contra cristãos ainda pior do que o de Hitler. E que, pelo que entendi, literalmente judeus cometeram um holocausto contra cristãos. War Hitlers. Estas não são citações diretas, e essa citação, Mengele nunca realizou experimentos fantásticos em Auschwitz. Ele coloca entre aspas, ele tem que me bloquear porque ele está inventando. Como se ninguém nunca tivesse me ouvido dizer que Mengele nunca realizou experimentos horríveis em Auschwitz. Ninguém nunca me ouviu dizer que os judeus cometeram um holocausto contra os cristãos. Mas ele está fazendo isso porque precisa agradar ao público e fazer parecer que, claro, eles precisam constantemente ir atrás. A carga emocional em torno do holocausto dessas pessoas está além de qualquer crítica. K está lá em cima dizendo todas essas coisas e também ela seria financiada por Keith Haring. Ele está mentindo. E de novo, por que eu estou sendo envolvido nisso? Eu não estava nessa conferência. Eu não falei no palco do Tucker. De novo, Operação Candace. Tucker, você está começando a perceber isso, mas fica ainda mais assustador porque eles estão perdendo a guerra de propaganda. Eles sabem que estão perdendo a guerra de propaganda.
E Amikai sabe disso porque, na verdade, ele me mencionou junto com o Tucker na mesma frase um tempo atrás, quando estava falando ao Jerusalem Post, e disse que eles queriam começar a controlar a conversa nas redes sociais para combater, entre aspas, o antissemitismo. Esse é o trabalho dele, Toy, combater o antissemitismo, que é um código para censurar a fala dos americanos, certo? O trabalho dele é censurar a fala dos americanos porque os americanos estão acordando para o fato de que Israel é problemático. Simplesmente é, certo? Mas o que é assustador é que, como estão perdendo essa guerra, eles estão ficando desesperados. E o ex-primeiro-ministro de Israel agora tweetou contra Tucker Carlson. Ok, o que significa que eles estão soando os alarmes novamente? Pânico. Não conseguimos mais controlar a mentalidade americana. A América é o poderio militar e precisamos parar essa influência. Pessoas como Tucker Carlson, eu sou Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro. Se eu escrever esse tweet, provavelmente consigo fazer as pessoas se calarem. Agora estou ouvindo falar sobre Tucker Carlson, ex-primeiro-ministro estrangeiro. Isso é loucura, não é? De um país estrangeiro. Ele escreve isso no Twitter, no X. Ele escreve: como ex-primeiro-ministro de Israel, com o Mossad tendo me reportado diretamente, digo a vocês com 100% de certeza. A acusação de que Jeffrey Epstein de alguma forma trabalhou para Israel ou para o Mossad, comandando uma rede de chantagem, é categoricamente e totalmente falsa. A conduta de Epstein, tanto a criminosa quanto a meramente desprezível, não teve absolutamente nada a ver com o Mossad ou com o Estado de Israel. Epstein nunca trabalhou para o Mossad. A acusação é uma mentira propagada por personalidades online proeminentes como Tucker Carlson, fingindo que sabem coisas que não sabem. Eles simplesmente inventam coisas e dizem com confiança. E essas mentiras pegam porque é sobre Israel. Há uma onda cruel de calúnias e mentiras contra meu país e meu povo, e nós simplesmente não vamos mais aceitar isso. Antes de tudo, o que você quer dizer com simplesmente não vamos mais aceitar isso? Essa é uma ameaça vinda de Israel, porque quando vocês querem que as coisas aconteçam, vocês as fazem acontecer. Você tem muita sorte. Sabe, você quer guerra com o Afeganistão, o Oriente Médio e as torres caem. Sabe, você quer que o AAC não se registre. Para. Como estrangeiro. Para. E de repente um presidente é baleado em um veículo em movimento em Dallas? Não gosto da sua sorte, é o que direi sobre você, Israel. Então, quando você diz que não vai mais tolerar isso, e seu primeiro-ministro vai atrás de um jornalista nos Estados Unidos, isso não está sendo bem recebido da maneira que você pensa. Tucker responde. Ele diz isso. Ele diz, você, entre aspas, simplesmente não aguenta mais. Em vez de fazer ameaças nas redes sociais, por que você não se senta para uma entrevista racional sobre os laços de Jeffrey Epstein com o governo israelense? Entraremos em contato com seu escritório esta manhã. Agora vou supor que ele não vai morder a isca nisso, porque, novamente, uma das coisas que você percebe é que para apoiar Israel, você precisa estar muito confortável em mentir o tempo todo. O tempo todo. E Naftali Bennett, caso esse nome não lhe seja familiar, bem, antes de se tornar primeiro-ministro, ele foi flagrado, ou melhor, falando abertamente, ele não foi exatamente pego discutindo como estava reunindo um grupo de pessoas. Não estou brincando. Esse cara que você acabou de ver tweetando, e o Tucker, estava montando uma célula de pessoas em Israel para editar a Wikipédia, para que pudessem controlar as informações que as pessoas liam na Wikipédia, garantindo que houvesse uma leve inclinação para apoiar Israel como Estado, a causa sionista. Este é o Naftali. Este é o ex-primeiro-ministro antes de se tornar primeiro-ministro no noticiário em Israel discutindo como eles estavam infiltrando a Wikipédia. Ouça só. Musash, em conjunto com o Meu Israel, organizou um dia de instrução para editores da Wiki. O objetivo do dia é ensinar as pessoas a editar na Wikipédia, que hoje é a principal fonte de informação do mundo. Como exemplo, se alguém pesquisar sobre a flotilha de Gaza, queremos estar lá. Queremos ser aqueles que influenciam o que é escrito ali como é escrito e garantir que seja equilibrado e de natureza sionista. Eles querem que a natureza da Wikipédia seja sionista. Sim, então eles estavam nos treinando logo no começo. Eles entenderam e sempre entenderam que é uma guerra de informação. É por isso que eles fazem seus jornalistas escreverem furiosamente sobre Tucker. A guerra de informação é a razão pela qual eles fizeram esses pastores falarem sobre Tucker Carlson, Candace Owens e a Câmara Owens. Certo? Tucker, Candace Owens.
É por isso que eles colocaram esses influenciadores no TikTok e levaram Tucker. O que aconteceu com Tucker Carlson e Candace Owens? Eles estão décadas à nossa frente em termos de controle das informações que estão na web. Ok? É por isso que algumas dessas organizações de notícias inteiras como o New York Post, têm uma inclinação pró-Israel. Eles simplesmente não conseguem escrever nada de ruim sobre Israel. Eles simplesmente não conseguem fazer isso. Israel poderia explodir crianças em plena luz do dia, como está fazendo, e não pode lhe contar sobre isso. Bibi Netanyahu poderia literalmente estar enfrentando julgamentos sobre as conexões de sua administração com o Catar. E essas pessoas não vão cobrir isso, mas vão tentar difamar Tucker Carlson e Candace Owens como se tivessem ligação com o Catar. Quando eu já disse 1000 vezes publicamente que nunca recebi um único dólar do Catar. Nunca nem sequer participei de uma reunião com esse objetivo. Esqueça até mesmo receber dinheiro. Nunca nem falei com um oficial do Catar. Não sou contra isso. Não sou contra, mas não vou fazer isso. Eles mentem e têm permissão para mentir, para editar e para colocar aspas onde você não colocou. Eles difamam e leem para viver. E você não precisa fazer isso se estiver dizendo a verdade, ok? Você não precisa difamar, caluniar, inventar citações falsas e bloquear pessoas para poder publicá-las porque está falando a verdade. Então vou dizer, Tucker Carlson, você provavelmente vê pessoas dizendo o mesmo sobre mim. Mas eu ficaria muito preocupado se Natalie Bennett, que basicamente montou uma célula de informação na Wikipédia, viesse a público tentar dizer ao mundo que o que você está dizendo é falso. E isso, na verdade, provavelmente é a maior evidência até agora de que o que você está dizendo é definitivamente verdade. E eles estão entrando em parafuso porque estão perdendo a guerra da informação. Epstein está no centro de tudo isso. Certo, pessoal? Quero ouvir comentários sobre a Pure Talk. Se você está com a Verizon, AT&T ou T-Mobile, está pagando caro demais pelo serviço de celular. Você está pagando por milhares de lojas físicas nas quais você nunca entra. Você está pagando por benefícios desnecessários que nunca usou. Você está pagando um prêmio enorme pelo que acha ser um serviço 5G superior. Não é. Posso te dizer que a Pure Talk usa a mesma rede 5G, nas mesmas torres 5G. A única diferença é que eles não cobram por nenhuma dessas besteiras. A Pure Talk oferece ligações, mensagens e internet ilimitadas por 25 meses. É menos da metade do preço das grandes operadoras, importante para economizar dinheiro. Eu sou cliente da Pure Talk. Eu fiz a troca. Você pode usar seu celular e seu número. Acesse puretalk.com Owens e economize mais 50% no seu primeiro mês. Você pode literalmente mudar para a Pure Talk em menos de 10 minutos. Acesse puretalk.com Owens para mudar para a Pure Talk Wireless, feita por americanos para americanos. Também quero falar sobre a 7 Weeks Coffee, porque se você está tomando café, é melhor fazer algo bom enquanto faz isso. Eles são a empresa de café Pró-Vida da América, que tem a missão de financiar o movimento Pró-Vida, uma xícara de café por vez. E eles acabaram de alcançar um marco incrível, mais de $1 milhão doados ao movimento Pró-Vida. Por que eles se chamam 7 Weeks? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. É também o momento em que o batimento cardíaco é detectado no ultrassom. Por isso, doam 10% de cada venda a apoiar centros de atendimento à gravidez em todos os 50 estados. Fornecendo ultrassons salvam vidas, recursos para mães necessitadas, esperança real para as famílias. Tudo começou com uma ideia simples. Usar seu café amanhã para defender a vida semana a semana. O café S é mais do que um café de ótimo sabor. Ele não tem mofo, é livre de pesticidas, cultivado à sombra e de baixa acidez. É de cultivo orgânico. Ele atende a todos os requisitos. Então acesse 7weekscoffee.com e você economizará 15% para sempre se assinar. Ouvintes ganham 10% extra no primeiro pedido com o código CAND no checkout. São 25% de economia total no seu primeiro pedido, além de um brinde. Lembre-se, seu pedido ajudará a apoiar uma rede mais de 1.000 organizações pró-vida Estados Unidos. Acesse 7weekscoffee.com e use o código promocional CANDAYS. Certo, pessoal? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Ah, temos 63 mil de vocês assistindo ao vivo enquanto estão aqui. Por favor, inscreva-se neste canal enquanto ainda estamos aqui. Temos Irma de Santiago. Ela escreve: Nunca acreditei que Epstein tivesse morrido. O procurador-geral Barr não o visitou antes de ele cometer suicídio? Estou aqui para você abordar essa questão e o caso Irã contra se desejar. Sim, eu desejo muito. E eu não sabia. Vocês poderiam verificar isso na sala de controle? O procurador-geral Barr o visitou antes que ele cometesse suicídio?
Isso seria justo. Isso seria inacreditável. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo aceitar isso, Irma. Eu não consigo aceitar. Michelle Miller escreve: sempre que fico sobrecarregada com tudo isso, eu só penso que tenho tanto orgulho de fazer parte do povo simples. Eu amo minha vida humilde. Eu sou uma boa pessoa. Tenho fé de que toda essa maldade virá à tona. Ah, tenha fé porque está vindo à tona agora mesmo. Natatali Bennett não está por aí falando sobre Tucker Carlson, um jornalista nos Estados Unidos, porque você sabe, o mal está nas sombras. Se o mal está nas sombras, eles não dizem nada. Todo mundo está falando sobre isso, certo? Eles não conseguem controlar isso. Não importa quantos jornalistas, não importa quantos pastores, eles não conseguem convencer o público, nem mesmo enviando o presidente Trump. Eles não conseguem controlar a resposta, não conseguem controlar a demanda, não conseguem desacelerar o despertar que está acontecendo. Tânia escreve: eu não gosto de ser a teórica da conspiração, mas ou ele foi morto ou ainda está vivo. Epstein se tornou uma ideia e precisamos estar unidos por isso. Eu concordo totalmente com você e aqui está o que eu vou dizer. Nova York, especialmente, eu realmente consigo imaginar um sistema de túneis tirando ele de lá de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que não aceito a narrativa que nos foi apresentada. Então estou deixando tudo em aberto, porque a resposta que estamos recebendo do Estado, as mentiras e o gaslighting, sinalizam o fato de que eles estão escondendo algo grande. É isso que eu diria. Tânia escreve: eu não gosto. Quero dizer, a P escreve: Trump não está nos arquivos, mas ele está protegendo uma pessoa ou pessoas do seu círculo que estão. Ele rompeu com Epstein em 2004, baniu-o de Mar-a-Lago em 2007 por dar em cima de uma garota de 17 anos. Ele não está nos arquivos. Eu tendo a concordar com você sobre o Trump. Pessoalmente, não acho que Trump esteja implicado nos arquivos de forma sexual, é o que posso dizer. Acho sim que ele pode estar protegendo pessoas do seu círculo ou está apavorado pela própria vida porque Israel está controlando o governo por meio de chantagem. E sim, tem que ser uma dessas opções. Blue Jeans escreve: você é a voz do povo, Kant. Fique seguro e nunca deixe que te silenciem. Muito obrigado. Agradeço por isso e agradeço a vocês e todo o apoio de vocês. BCO escreve: enquete morto ou vivo. Não vamos esquecer que Bom Dia está financiando o Qatar através da empresa dela. Isso é traição. Eles estão protegendo nomes de famílias e outros países. Parece que nosso governo esqueceu dos artigos da Confederação e da Lei Sherman. Você está totalmente certo sobre isso. E sim, Pam Bondi está registrada sob o nome Farah. Então é isso, tire suas próprias conclusões. É bastante irônico que eles acusem todo mundo de ser financiado pelo Qatar e simplesmente ignorem as conexões de pessoas como Bibi Netanyahu, Pam Bondi e Israel, o estado que faz muitos negócios com o Qatar, negócios imobiliários, de diamantes, fingindo que o Qatar está fora dos limites. Isso exige ignorância americana. Você precisa não saber tudo o que Israel faz e todo o trabalho que eles realizam com o Qatar para pensar que, de alguma forma, se um jornalista americano fosse financiado pelo Qatar, isso representaria um conflito de interesses, porque certamente não representaria. Não representa um conflito de interesses para pessoas em Israel trabalharem com eles, descreve. Todo mundo fala sobre o Mossad e Israel, mas ninguém nunca fala sobre o rei. Não acho que os britânicos jamais esqueceram das pistas de pouso, dos fugitivos. Eles também adorariam ver a nossa queda. E eu acho que existem algumas conexões, em geral, entre Israel e muitos países. Acho que provavelmente um esquema de chantagem não vai ser algo que eles executam só na América. Você quer ter poder? Você é um país pequeno. Não há razão para você ter tanto sucesso militar naquela região sem... Por que as pessoas são obrigadas a apoiar Israel? Porque eles são literalmente compelidos, certo? Eles são compelidos por causa de chantagem. Eles entendem. É ridículo o financiamento que recebem. Oferecemos outra face quando cometem crimes. Eles, quero dizer, USS Liberty. Esses caras estão vivos. O que aconteceu naquele dia? Vítimas de gaslighting, antimíticos. Eles sobreviveram. Se você não assistiu ao meu episódio do USS Liberty, é imperdível. É de chorar, mas é absolutamente indispensável assistir para realmente entender com o que Israel tem escapado desde que a LBJ se tornou presidente. Enfim, o Cananite escreve hoje que há um protesto na última cidade totalmente cristã da Palestina, a cidade de Tabi. Sim, já falamos sobre isso e compartilhei isso no meu ES. Os líderes de todas as principais igrejas estão todos protestando hoje porque foram expulsos de suas casas desde 7 de outubro. Sim, eles estão tomando mais terras. É isso que Israel faz. Eles simplesmente tomam terras. Eles mandam seus colonos radicais para lá. Eles queimam a agricultura, matam animais para garantir que as pessoas...
tornam as coisas inviáveis. Eles tomam a terra, não pagam por isso. Afirmam, essa terra é nossa porque somos escolhidos. Escolhidos para quê e por quem? Pergunto. Ok, demônios fazem isso. Pessoas boas não. Só para deixar claro, caso não estivesse claro de que lado eu estou nessa questão, apenas uma nota do produtor. Eles escreveram que Barr não visitou Epstein. Então isso não é verdade. O New York Post noticiou que ele visitou e depois retratou a matéria. Isso é estranho. Principalmente o New York Post. Você quer puxar isso aí? Você disse que tinha o artigo da Newsweek. A visita não aconteceu. A alegação vem de uma matéria do New York Post, agora parcialmente retratada, na qual um informante da máfia, Louis Cosman, sugeriu que Barr havia visitado a prisão de Epstein por volta da época em que Epstein foi encontrado em sua cela com hematomas no pescoço. Cosman disse que o procurador-geral nunca visita prisões. Tem algo errado aí. Uau, isso é interessante. Ok, eu não sei no que acreditar. Não sei o que dizer sobre isso. Nós vamos ler para você como está. Sim, a história foi repetida por fontes, com manchetes concluindo mais explicitamente o que o Post havia relatado. Contudo, como observado pelo Post, não evidências para apoiar o ponto de Cosman. Isso é contestado. Eles não podem dizer que isso não aconteceu. Basta dizer que é contestado. É isso. O New York Post removeu a referência a Barr e, pelo visto, agora estão ignorando o informante da máfia, Louis Cosman. Muito interessante. Por que esse cara diria isso? Será que ele achou que conseguiria mentir sobre o procurador-geral e sair impune? Quem sabe? De qualquer forma, nós checamos os fatos para vocês ao vivo para que pudessem ver. Certo, pessoal, isso é tudo que temos para hoje. Se você quiser apoiar meu jornalismo independente, por favor acesse candidatesaunens.com. Enquanto estiver lá, você pode fazer a pré-venda do meu livro, pode comprar uma camiseta, pode comprar um boné, pode se inscrever e assistir ao A Shot in the Dark, que é um conteúdo fantástico para futuros pais e para quem já é pai ou mãe aprender sobre todo o calendário de vacinas infantis, porque a Big Pharma é venenosa e está mentindo para nós sobre a história. Esse parece ser um tema recorrente no programa. Estamos sendo enganados sobre a história. Parece que é como se tudo fosse apenas um grande espetáculo. Isso é o que eu vou repetir sempre. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.